Um caso de incêndio, típico em épocas de estiagem, ocorreu recentemente numa propriedade localizada na cidade de Jaraguari, em Mato Grosso do Sul. De forma acidental, o fogo destruiu quase 80% das áreas de pastagens da fazenda Taquaruçu, acabando com a alegria do produtor que utilizava essas terras para a engorda do gado. O incidente pode ter tirado o sono do pecuarista, mas a esperança e o sonho dele, não. Na propriedade de 750 hectares, só sobraram 20% das áreas formadas. Diante disso, o pecuarista decidiu começar tudo do zero. Primeiramente, resolveu reformar toda a área afetada pelo incêndio, e o primeiro passo foi fazer a amostragem do solo. Fundamental é a análise do solo. Ele precisa separar a fazenda em glebas homogêneas, em questão de textura ou a abertura da área, como a área começou a ser formada. Separar essa área em lotes, em média 30, 40, 50 hectares, e fazer a amostragem do solo em cada gleba dessa. Para fazer adubação e colocar todos os insumos que a sua cultura ou o seu pasto vai precisar, você tem que saber o que tem no seu solo para completar com o calcário, os fertilizantes. Então, o único método de saber isso hoje é com a análise do solo. Um detalhe importante nesta amostragem foi a escolha da época certa a ser feita a análise, antes do início do preparo do solo. Normalmente, para grão, a agricultura é sempre pós a colheita. Em pastagem, anterior ao período que for feito a calagem, a correção. Então, a época ideal é quando se for fazer. Num período muito seco, você tem problemas para coletar a amostra, porque um solo muito arenoso, ela vai escorrer dentro da sonda, então a coleta é muito mais complicada. Muito molhado, também não coleta, porque o solo fica muito pastoso. Então, tem que estar com a umidade propícia para a coleta, que você vai ver lá no momento, no campo, se é possível ou não. Mas o momento ideal é quando for possível fazer e sempre com antecedência para a fazenda ter tempo de fazer a calagem, a correção toda necessária. Para a realização de uma boa amostragem, é necessário que se obedeça algumas regras, como a divisão da área em talhões homogêneos, que irá representar a área de forma real, e fazer diversas coletas para se chegar a uma amostra composta, sendo que essas coletas retiradas devem ser feitas em zigue-zague. Tem que separar a fazenda em pedaços, em lotes. Com textura, por exemplo, isso é um bom índice, é um bom parâmetro para ele separar a fazenda. Então, aqui a gente está numa área de 500 hectares, ela é separada em 3 pedaços, argiloso, muito argiloso e arenoso. Então, já começou um parâmetro por aí. Então, tirar aqui ao redor de 10 amostras de solo compostas, cada uma de 20 subamostras. Em questão no solo arenoso, separar os piquetes que estão nessa área, no argiloso e no muito argiloso. O convencional, fazer a amostra de 0 a 20 e de 20 a 40, ou 0 a 40. A amostra de 0 a 20, para nos dar os parâmetros todos de fertilidade, onde fica a maior porcentagem das raízes do pasto, para saber qual vai ser a correção, calagem e adubação. E as amostras em subsuperfície, a 40 centímetros, para a gente ver como é que está a variação dos elementos entre camadas e elementos que se concentram na camada inferior. Então, 0 a 20 e 20 a 40. Seria muito bom ele ter um croquis da área, fazer um zigue-zague dentro desse croquis, para acertar o caminhamento dele, e coletar 20 subamostras para fazer uma amostra composta. Uma amostra de solo, aquela que vai para o laboratório, é uma amostra composta, de X subamostras. Para a amostragem de solo convencional, a cada 30, 40, 50 hectares, coletar sempre 20 subamostras. Outros cuidados também são importantes para se fazer uma coleta representativa e homogênea da área de amostragem. No momento da amostragem do solo, tem uma série de cuidados que o agricultor, o pecuarista deve ter para ter uma boa amostra, uma amostra que represente realmente o seu talhão. Então, nunca coletar muito próximo à bordadura do piquete, muito próximo da cerca, muito próximo de esterco de animal, raspar a palha, tirar a palhada que está em cima daquele ponto, onde vai ser feita a coleta. Cuidar com a profundidade, então a sonda ou o trado, eles têm uma marca para não passar daquela profundidade, andar com uma trena e medir, ver se esse buraco está realmente a 20 ou a 40 centímetros, como ele tem que ser. Pé próximo a cupim, formigueiro, tudo que destoa, que não é o que a realidade daquele talhão, daquele piquete, não coletar muito próximo disso e cuidar para que a amostra tenha uma boa representatividade. Para a coleta podem ser utilizados diversos equipamentos, porém, os principais e mais comuns são a sonda e o trado holandês.
Existem vários equipamentos para fazer amostragem de solo. Esse é um deles, é uma sonda de amostragem, é aço galvanizado, então ele evita a contaminação da amostragem, da amostra, com ferro, com alguns elementos. E ele é feito para coletar a amostra do solo em várias camadas. Então, a cada 10 centímetros existe uma marca no equipamento, com uma marreta. Você vai até a profundidade indicada na marca, retira essa sonda, a terra vai estar guardada aqui dentro e despeja no balde ou no saquinho que está acompanhando junto com a coleta. Existem vários equipamentos, o trado também é muito eficiente, e os equipamentos mecânicos ou elétricos, os hidráulicos ou elétricos. Esse aqui, para a fazenda ter, é um dos que tem uma boa relação custo-benefício e ele é muito prático de ser usado. O trabalho de amostragem é feito pela Agroexata há mais de 7 anos. Chamado de agricultura de precisão, ele consiste em mapear totalmente o solo para que sejam geradas informações capazes de informar detalhadamente a real e mais adequada distribuição dos nutrientes no solo. Dessa forma, a correção do solo será mais eficiente e garantirá uma melhor relação custo-benefício ao produtor. Hoje existe uma nova ferramenta que já está há algum tempo sendo utilizada, que chama agricultura de precisão. Então, é muito comum existir a variação espacial dentro de um piquete ou um talhão. Então, ele nunca começa e acaba igual. Ele tem uma parte mais produtiva que a outra, uma parte mais agilosa que a outra. Então, existe uma grande variação muito grande. E a agricultura de precisão usa ferramentas para se identificar essa variabilidade e fazer a aplicação de insumos, seja defensivo, corretivo, fertilizante, localizada em função do que o solo ou a sua cultura pede. Então, ao GPS, a ferramenta do GPS, para usar nela e fazer a amostragem de solo usando o GPS, ela é fundamental para conseguir locar o ponto onde foi tirada a amostra, saber onde é que está aquele resultado e voltar naquele mesmo ponto e aplicar o que aquele solo pede. Então, a gente pega agora, em vez de separar uma fazenda, uma invernada de 100 hectares, separar ela em 2 ou 3 pedaços, homogêneos, aparentemente homogêneos em questão da física do solo, e coletar 3 amostras compostas, cada uma de 20 subamostras, e essa invernada de 100 hectares tem apenas 3 amostras, tem a amostragem em malha, ou amostragem em grid, que separa esse talhão em pedaços menores, de 2, 3, 4 hectares, e para cada 4 hectares, para cada pedacinho de 4 hectares, são feitas as amostras simples para gerar uma composta. Então, uma invernada de 100 hectares vai ter 20, 25, 30 amostras compostas, que vão todas para o laboratório. E todas elas têm uma georreferência locada com GPS. Então, a área fica inteira amostrada. É um raio-x do talhão.